E aí, meus queridos, voltamos. Vamos agora fazer aquela nossa revisão básica, porque daqui a pouco vai chegar a hora de fazer os exercícios. Então, galerinha, aproveita esse momento, já abre o caderno aí, nós vamos enfatizar os principais assuntos que nós vimos na aula 4.1. Dá uma olhada lá na tela. Olha só, aula 4.2. E, professor, estávamos falando sobre o quê? Classificação dos sistemas agroflorestais, né? Que aí tem a sigla SAFs. Os pontos, prof. Então, dentro de sistemas, né, de classificação dos SAFs, nós temos aí os aspectos ecológicos, os aspectos econômicos e os aspectos funcionais. E tem aí também, pessoal, dentro de cada aspecto econômico, ecológico e funcionais, nós temos a denominação aí, ó, do sistema, subsistemas, sistemas, subsistemas. Nós temos também as práticas tecnológicas agroflorestais. Prof, refresca a nossa cabeça aí sobre esses processos, sistemas, essas práticas, esses melhoramentos. Então, para a gente só relembrar, rever essas situações, os aspectos funcionais. Então, vamos lá. Olha aí os aspectos funcionais. São dois. São os SAFs de produção e os SAFs de proteção. Os SAFs de produção são aqueles que têm como principal função a produção de alimentos ou fibras para atender ao consumidor. Então, eu já vou fazer aí, ó, galerinha, vou destacar SAFs de produção. Principal função dele, ó, de alimentos é atender ao consumo de alimentos e fibras. E os SAFs de proteção são aqueles que têm a função principal, a proteção dos elementos naturais, como os mananciais, né? O exemplo. Então, professor, essa função principal de proteção dos elementos naturais, então nós temos que ver aí todos os sistemas. Aqui para o tio, nós temos que relembrar que os sistemas de proteção dos elementos naturais vêm de encontro, pessoal, dentro da propriedade, da localidade, onde nós temos aí o sistema hídrico. Então, muitas vezes, quando relacionamos o processo de formação de piscicultura, o processo de formação também de disponibilização do sistema de irrigação na agricultura, nos pomares, também no sistema de criação, quando você vai fornecer água. Muito importante a preservação desses sistemas naturais. Então, tem que fazer então essa classificação, esse levantamento de quais são esses sistemas naturais dentro de determinadas propriedades, ok? Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Então, também nós vamos verificar que não é só, né, os aspectos funcionais, mas também temos que levar em consideração os subsistemas agroflorestais. Os subsistemas agroflorestais são sistemas regionais que poderá, portanto, ser composto por subsistemas de proteção como forragens, né? Produção de energias. E, professor, e as práticas agroflorestais, que é uma operação específica de manejo de um determinado sistema agroflorestal. Normalmente, é dita como arranjos de componentes agroflorestais, dentro de um espaço e tempo para que ocorra o processo de renovação. Então, nós sempre temos que levar em consideração esses processos e os sistemas. E, por último, nós vimos aí, ó, as tecnologias agroflorestais. Vamos lembrar? As tecnologias agroflorestais é uma inovação ou um melhoramento. Então, vou destacar aí, ó, inovação ou melhoramento. Normalmente, através de uma inovação científica. Já eu te explico isso aí para vocês. Quer dizer, explica não, vamos relembrar o que vimos. Que pode ser aplicada como vantagens no melhoramento de um sistema ou de uma prática. Exemplo,
uma espécie florestal melhorada que seja incluída em um determinado sistema regional. Meus queridos, aqui para o tio. Prof, relembra para a gente, então, quando nós falamos sobre esse tipo de sistema. Sempre tem dois parâmetros, lembra? Tem os parâmetros que nós devemos levar em consideração quando falamos sobre agricultura. Então, tem aí um exemplar endêmico da sua região que se desenvolve, floresce, né? Processo de floração, de reprodução e produção. Tem um exemplar. E esse exemplar é natural e endêmico da sua região. E ele tem um potencial produtivo. Só que não tem nenhum tipo de manejo. Que quando a gente fala sobre produção vegetal, não tem nenhum tipo de trato cultural. Então, ele não está dentro de uma sistematização. Vamos lembrar quais são essas sistematizações? O processo de adubação, o processo de correção do solo, os tratos culturais realizados naquele solo são naturais. Então, não tem essa sistematização da quantidade de nutrientes que tem que fornecer a esse exemplar endêmico. Ele não está dentro de um sistema de plantio, onde delimita-se a área, o espaçamento. Não tem um processo de poda, de reforço. Não tem nenhum sistema de polinização, que nós encontramos nos sistemas da agricultura. Lembra, quando você vai fazer formação de pomar, você verifica quais são as necessidades daquela cultura, que já está sistematizada. Então, quando você faz produção de açaí, ou qualquer outro castanha, qualquer outro produto que não tem dentro de um sistema, de um esquema, que tenha um trato cultural específico, para que possamos evitar doenças ou melhorar o processo de produção, desempenho de produção. Então, sempre a gente pode fazer esse tipo de melhoramento com aspectos de tratos culturais. Melhoramento, potencialização da produção, não envolve somente reprodução. Agora, também tem esse processo de reprodução quando você verifica árvores, onde essas árvores apresentam uma quantidade de produção diferenciada das outras, né? E aí você consegue fazer um determinado tipo de polinização ou tipo de reprodução, se for possível, quando se faz essa caracterização, por produção vegetativa. Muitos também utilizam a técnica, né, de PCR para ver a quantidade de SNPers de produção dessa árvore, esse desempenho, para fazer esse melhoramento usando uma tecnologia mais específica. Então, nós vamos ver como é que se encontra esse processo de produção. Isso dentro de espécies nativas que não têm essas tecnologias de manejo de produção. E reprodução também, galerinha, manejos tecnológicos agroflorestais, como estamos falando de determinadas espécies endêmicas de animais, que também têm um interesse não comercial de mercado para alimentício, mas de interesse reprodutor para recompor aquela fauna, aonde animais endêmicos estão em situação de predadorismo, ou então estão em sistema de estarem sendo dizimados por ausência de algum determinado outro fator, por exemplo, um vegetal que ele depende para o seu processo de reprodução, para o seu processo de alimentação. A área, seu habitat está em desequilíbrio com as características necessárias para o seu desenvolvimento. Então, também tem como fazer essa reposição da fauna, exemplares endêmicos que possam estar em situação de desequilíbrio. Então, tem essas técnicas não só envolvidas quando a gente fala agrofloresta, não esqueça, nós estamos falando não só da flora, mas também da fauna que reconstitui, porque muitos, quando nós vamos fazer esse tipo de caracterização, de levantamento, são dependentes, tem um processo de coevolução, ok? Galerinha, com isso a gente finaliza aqui a nossa revisão, esse nosso bate-bola. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções das nossas atividades, ok? Aguardo vocês. Até daqui a pouco. Olha só, nós tínhamos parado bem aqui. Eu falei para vocês que ia dar um tempinho para vocês resolverem as atividades, agora nós vamos corrigir.
Galera, sempre que agora a gente está começando, estamos na aula 4.2. Então, olha só, sempre vou lembrar para vocês. Gente, agora é o momento que vamos corrigir as atividades. Mas, professor, como é que vai ser feito isso? Não se preocupe. A gente vai mostrar aqui as perguntas e as respostas. E claro, né? Tem que estar igual, prof? Tem que estar escrito com as mesmas palavras? Não, pessoal. Você escreve com as suas próprias palavras, com a forma que você entendeu o que foi perguntado, que você assimilou durante o desenvolvimento do assunto na aula 4.1. Só que tem umas características assim. Eu vou sublinhar algumas palavrinhas que é bom encontrar aí na sua resposta. São palavrinhas-chave. Muitas vezes você não colocou essa palavrinha, você não descreveu ela, mas você descreveu o significado dessa palavra. Então está correto do mesmo jeito. Mas, professor, tem coisas aí que eu respondi, mas eu não entendi direito, ficou dúvida. Então não se preocupe, porque esse é o momento que a gente não só corrige as atividades, mas também, olha aí, ó, nós sanamos essas dúvidas. Então a gente vai voltar lá no slide, se for necessário, para relembrar, para poder dar esse entendimento durante o processo de correção, tá bom? Vamos então para a questão número 1? Olha aí o quadro, galera. Olha só, questão de número 1. Vamos ler juntos? Observar os aspectos ecológicos para os SAFs é de extrema importância. Essa classificação leva o que em questão? Então, o que essa questão quer trazer para nós? Que tem determinados aspectos ecológicos dos SAFs, né? Tem determinados aspectos ecológicos dos SAFs, bem aqui, ó, que é de suma importância. Quais são esses aspectos, professor? Olha só, meus queridos, a resposta. Essa classificação leva em consideração, olha aí, a localização geográfica, a situação topográfica e a complexidade biológica. Professor, eu encontrei essa resposta, eu coloquei, mas eu não entendi muito direito não isso aí, ó. O que significa levar em consideração, quando a gente faz a classificação, o aspecto geográfico, o aspecto topográfico? Meus queridos, esses dois aspectos, a localização geográfica e a topografia, é importante entender, porque no sistema SAFs, nós temos que entender a estrutura, né, da Terra em relação à sua estrutura físico-química, sem ocorrer a alteração da sua topografia. Muitas vezes, quando estamos falando de agricultura, a agricultura convencional, ocorre aquele sistema padrão, planar a região. É uma região plana, com pequenos declives, que a gente vê aquela plantação de soja, aquela plantação de feijão, aquela plantação aquela pastagem, aquela plantação de formação de pomar, cacau, laranja, cupuaçu, tudo plano com uma determinado declive. Nos SAFs, não. A localização geográfica, a topografia, ela é intacta. Então, nós devemos fazer, sim, análise do solo, nós devemos fazer, sim, um conhecimento da estrutura, se ele é um solo arenoso, argiloso, areno-arenoso, ou se é um solo, como na grande maioria que nós encontramos nas florestas, ela é de subsistência. Os nutrientes daquele solo são nutrientes de subsistência, aquela estrutura vegetal que está ali, aquela floresta. E muitas vezes, quando a gente fala... Isso eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala da estrutura natural de subsistência nutriente do solo, a própria vegetação que constitui, onde caem as folhas, os galhos, que fica aquela maravilha, aquela cobertura morta natural, é ela que repõe os nutrientes, que dá o vigor para aquelas espécies nativas que são endêmicas, aquelas aves frutíferas. Frutíferas, não só no intuito, no tocante, intuito não só no tocante
de frutas que podem ser utilizadas para alimentação humana, mas como frutas que são utilizadas para alimentação da fauna, que constitui aquela região. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que falar que nós temos que entender como realizar o trato cultural de análise de solo, que é diferenciada do trato cultural de análise de solo para o sistema de plantação convencional. Porque você não pode realizar alterações, mas sim você consegue fazer a suplementação dos nutrientes necessários para quando você for incorporar determinados cultivares dentro daquele sistema. Quando nós falamos sobre a complexidade biológica, é que sempre quando nós vamos adicionar uma determinada cultivar dentro de um sistema SAF, que vai ser colaborativo, né? Vai colaborar com as partes vegetais nativas, não pode ter competição, não pode ter competição dentro do processo de nutrição do solo, competição nutricional, tanto das plantas nativas quanto das plantas que serão inseridas, as cultivares. O sequestro do carbono não pode sofrer competição, não pode ter competitividade no processo de fixação de nitrogênio no solo e também da complexidade biológica da questão da fauna que constitui aquela região, aquela área onde nós vamos inserir determinadas cultivares, aonde os pássaros não entrem em competição com os agentes polinizadores durante o processo de floração. Então, tem todas essas questões que nós vamos fazer o levantamento nas nossas próximas aulas. Por isso que é de suma importância esses dois processos, esses dois tipos de caracterização. Conhecer aquele ambiente, quais são os exemplares que constituem aquela fauna, quais são os exemplares que constituem aquela flora. Então, nós estamos falando de animais e vegetais nativos e endêmicos daquela região, e quando formos inserir nela alguma cultivar, não entre em competição, não só a cultivar com a flora nativa, e também os agentes polinizadores com a fauna nativa e endêmica daquela região. Ok? Vamos para a próxima questão? Questão de número 2. Entre os benefícios ambientais dos SAFs, o que podemos destacar? Oxe, olha aí, galerinha. O melhor controle da temperatura e da umidade relativa e a umidade do solo. O que significa isso aí, professor? Umidade relativa do ar e a umidade do solo. A relativa do ar aí, pessoal, é quando nós estamos falando sobre sistema de criação. Aqui para o tio, quando nós estamos falando sobre o sistema de criação em animais, quando você faz a interação de criações dentro do sistema SAF agroflorestal. Agora, quando falamos da umidade relativa do solo, é porque dentro do sistema SAF, nós sempre possibilitamos coberturas mortas, quer dizer, proteção do solo para manter a umidade e temperatura e favorecer todo o processo de decomposição dos nutrientes para o desenvolvimento não só das cultivares, como as plantas nativas. Ok? Vamos para a próxima? Terceira questão. Em relação aos aspectos funcionais, deixa eu logo só marcar aqui, ó, que aspectos? São os aspectos funcionais dos SAFs. Podemos citar os SAFs de produção e os SAFs de proteção. Vamos lá, então eu estou querendo falar somente de SAF. Ô, Jefferson, faz direitinho. São os SAFs de proteção. Não, aí você tem que tirar daqui, você tem que vir aqui de novo. Produção e proteção. Como se caracteriza, então, esses SAFs? SAFs de produção são aqueles que têm a principal função de produção de alimentos, fibras e atender o mercado consumidor. Já os SAFs de proteção são aqueles que têm como função principal a proteção dos elementos naturais, como os mananciais, como o sistema de drenagem, de irrigação. E a quarta questão, professor, o que entendemos por tecnologia agroflorestal?
é uma inovação ou melhoramento através de uma investigação científica que pode ser aplicada como vegetais ou com o manejo de um sistema de criação, de prática, tá, meus queridos? Aqui pro tio. Ó, finalizamos aqui então a nossa correção, mas nas nossas próximas aulas nós vamos fazer então esses aprofundamentos de como nós podemos realizar esse tipo de melhoramento e inclusão desses dentro do sistema SAF das práticas agrícolas e da pecuária, ok? Aguardo vocês, até a próxima.